Boa noite. Em apenas uma semana, as polícias civil e federal fizeram grandes apreensões de drogas no estado. Primeiro foi em Pará de Minas, onde um avião foi encontrado com cerca de 430 quilos de entorpecente. Depois, operações terminaram na prisão de suspeitos na Zona da Mata e na Grande BH. As investigações não apontam se as apreensões têm ligação. Mas, em todos os casos, duas coincidências chamam a atenção. O país de onde a droga vem é a Bolívia e o tipo é sempre o mesmo, pasta base de cocaína. Hoje, 4 pessoas foram apresentadas pela Polícia Civil suspeitas de participar de um esquema de distribuição de drogas em cidades da região metropolitana. Os 29 quilos de pasta base de cocaína renderiam mais de R$1 milhão aos traficantes. Também foram recolhidos uma balança, esta prensa e material para refinar a droga. Foram 2 meses de investigações até desmantelar o esquema da quadrilha. Através desse monitoramento, nós vimos que eles estavam comercializando droga no estado de Rondônia e verificamos que um dos componentes da quadrilha foi até aquele estado de avião e lá comercializou essa droga. E, posteriormente, nós também monitorando, verificamos que a quadrilha desceu com 2 motores, 2 outros indivíduos, trazendo a droga dentro do veículo. Gilberto Pereira de Lima, de 44 anos, e Ademildo Gomes da Silva, de 38, teriam recebido R$2 mil para trazer a droga até Minas Gerais. Não sabia de nada não, senhor. Você não achou suspeito, não? Não, por causa que eu mesmo sou motorista, eu iria receber R$2 mil, porque era só o serviço de motorista mesmo. Segundo as investigações, a droga era recebida em Rondônia e transportada de carro por quase 3.000 quilômetros até a cidade de Juatuba, na região metropolitana de BH, onde o produto seria refinado. Além de Juatuba, a droga também seria distribuída nas cidades de Betim, Contagem, Igarapé e São Joaquim de Bicas. Parte do material estava na casa onde moravam Rafael Ambrósio Correia, de 30 anos, e a namorada dele, Daiane Camila dos Santos Rocha, de 26. O restante da droga foi encontrado em um fundo falso no chassi desta caminhonete usada pela quadrilha. Outras 2 pessoas que podem fazer parte do grupo estão sendo investigadas. Esta é a 4ª apreensão de drogas vinda da Bolívia em Minas em menos de 10 dias. O primeiro caso foi em Pará de Minas, onde um avião foi apreendido com 430 quilos de cocaína e um pacote de folhas de coca. O segundo foi em Juiz de Fora, onde a Polícia Federal desarticulou um esquema de tráfico internacional. A Justiça bloqueou bens de 36 pessoas e 6 empresas que usavam carros como parte do pagamento pela compra do material. A terceira apreensão foi em Ribeirão das Neves. 50 quilos de pasta base foram apreendidos num apartamento de um dos suspeitos. A ligação entre os casos ainda não foi confirmada. Um homem largou o trabalho e toda a vida que tinha no Rio de Janeiro para entrar no mundo do crime aqui em Minas e acabar morto por traficantes. É o que diz os investigadores sobre o caso que mais parece um filme policial, com direito até a romance. A vítima, Alan Silva Bruzi, ex-funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, dependente químico que se apaixonou por uma jovem de Contagem. Ele, com a ânsia, o vício de querer consumir drogas, postou na rede social buscando alguém que consumisse com ele. Foi aí que ele conheceu a sua namorada, eles se apaixonaram e foram morar juntos no Chacras del Rey. Ele não trabalhava mais como topógrafo, abandonou o emprego do estado do Rio de Janeiro e passou a vender drogas. A pessoa que vende drogas e que consome drogas, ele passou a consumir esses produtos e não conseguia pagar aos seus patrões a quantia relativa à droga que lhe era dada. O homem que entrou para o crime aos 31 anos chegou a matar um integrante da gangue para demonstrar fidelidade aos chefes do tráfico. Mas depois do sumiço de um carregamento de crack, caiu em descrédito com os patrões. Ele foi considerado o principal suspeito desse sumiço. A gangue não perdoou e acabou ceifando a sua vida. Lucas Nobre da Silva, de 24 anos, Tiago Felipe Batista da Silva, de 25 e Bruno Flávio Batista de Abreu são suspeitos
suspeitos de envolvimento no homicídio que aconteceu em novembro do ano passado, mas preferem o silêncio. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, a ordem para executar Alain partiu de 2 homens apontados como chefes de uma organização criminosa que atua em pelo menos 3 bairros de Contagem. Depois da morte de Alain, eles ainda ameaçaram quem desejasse denunciar a polícia, pichando vários muros na região. A polícia procura agora por mais um envolvido no homicídio e pelos homens apontados como mandantes. Hamilton Rogério Silveira Costa, de 43 anos, e Netania Serrão de Almeida, de 41, são considerados perigosos. Ambos têm mandados em aberto por tráfico e homicídio. O posto extra montado pela Prefeitura de Belo Horizonte para vacinação contra a febre amarela da Regional Barreiro já está funcionando. O reforço vacinal está sendo feito no Centro de Referência em Saúde do Trabalho, que fica na Rua Pinheiro Chagas, 125. A unidade conta com 2 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem e é uma das 4 anunciadas pela Secretaria Municipal de Saúde para intensificar a oferta da vacina contra a doença na capital. O horário de funcionamento normal é das 8 da manhã às 5h30 da tarde, mas por causa do carnaval, o posto terá expediente diferente na semana que vem e não abre na terça, dia 28. O Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, vai ficar fechado por tempo indeterminado. É o segundo espaço verde interditado na cidade por causa do risco de transmissão de febre amarela urbana. A notícia pegou de surpresa moradores do entorno do parque e gente que vai ao local apenas para praticar esportes. Tem que ter o controle mesmo, né? Porque é perigoso pra gente que gosta. Segurança para nós mesmos, né? Nesse caso, então tá certo. Eu imaginava que não ia chegar, né? Porque estava só no interior, né? Eu não imaginava de chegar aqui. O skatista veio de moto e mesmo estando vacinado contra a febre amarela, não pôde entrar. Segundo a propaganda do governo, quem já tomou ao longo da vida 2 vacinas contra a febre amarela não corre o risco. Então acho que nós vamos ter que vir para o parque trazendo o cartão de vacinação para mostrar que a gente não corre o risco. A medida foi tomada pela Prefeitura após uma recomendação técnica da Vigilância Sanitária. Isso por causa do risco da febre amarela. De acordo com informações da Prefeitura, macacos foram encontrados mortos na área do parque e a suspeita é de que eles tenham sido vítimas dessa infecção. A área do parque tem 2,4 milhões de metros quadrados de vegetação nativa, com áreas de cerrado e de mata atlântica. E a presença de animais silvestres é muito grande. No entorno da área de preservação ambiental vivem milhares de pessoas, em mansões de um lado e em casas humildes do outro. Aqui a população também se preocupa com o risco e cobra das autoridades. Se a febre amarela já existia, a Gwen escondeu. Então agora apareceu. A prefeitura tem que tomar providência, tacar remédio no parque. Estes alunos são de uma escola integrada que funciona na entrada do parque, bem ao lado da Vila Marsola, aglomerado da Serra. Com a interdição do local, eles não poderão ter atividades aqui. 2 turminhas usam essa parte de baixo aqui, que temos uma horta dentro do parque. Mas como está com essa epidemia, a gente prefere não usar essa parte de baixo. Porque também está tudo interditado. Exatamente. E por causa da interdição, a organização do Festival Carnavalha, previsto para acontecer no Parque das Mangabeiras neste carnaval, informou que o evento foi transferido para a Serraria Souza Pinto, no centro de Belo Horizonte. Vai viajar ou quer se preparar para a folia? Veja agora como fica o tempo em Minas nesta sexta-feira. Dia ensolarado no norte e no noroeste. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Na capital, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Patos de Minas, a temperatura vai de 16 a 33. De 21 a 36 graus em Manga. Oscila entre 17 e 32 em Itajubá. E em Manhuaçu, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Mineiros que estavam em um avião da Latam que faria o voo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Belo Horizonte, nesta quarta-feira, relataram o pânico que foi depois que uma turbina da aeronave pegou fogo na pista. Estavam a bordo do avião 6 tripulantes e 134 passageiros, entre eles a modelo Silvia Neves. Foi coisa de segundos. O avião deu uma acelerada e naquele mesmo momento assim deu um baque, um estouro.
e parece que deu uma perdida de controle, não sei, parece que, sei lá, parecia uma derrapagem na pista. Muita gente se assustou, alguns pensaram até que fosse um pneu que estivesse estourado, né? Na verdade, era uma das turbinas com problemas. O incêndio começou no procedimento de decolagem. Começaram a chegar vários carros do Corpo de Bombeiros e jogando espuma em cima do avião. E aí você já raciocina, né? Se tem espuma, tem fogo. E é esse tempo todo que gerou uma tensão a mais, acho que nos passageiros que estavam também. Todos os ocupantes da aeronave foram retirados com segurança. Ninguém ficou ferido. A companhia aérea informou que abriu processo para investigar as causas do incidente. A polícia ainda procura pelo suspeito de matar o advogado Pedro Juliano de Freitas Mendes no início da semana em Belo Horizonte. O outro envolvido no crime foi preso pela PM com uma aparência bem diferente da que ele foi flagrado ao deixar o apartamento da vítima na Savassi. Breno Igor Ramos Isidório, de 21 anos, aparece nas imagens do circuito interno do elevador de cabelo pintado de amarelo. Bem diferente da forma que foi preso, em casa e dormindo. Eu tava lá, mas não foi eu que matei o cara, não. Tudo que eu disse eu já relatei. O advogado Breno Juliano Mendes, de 32 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento dele na última segunda-feira, dia 20. Disse que é garoto de programa e na noite do domingo o advogado compareceu até o Barro Preto, onde pegou ele e o outro garoto de programa, que ele só se conhece através do nome de Negão. Ele disse que não conhece, nunca tinha visto antes, e se deslocaram juntamente com o advogado Pedro até a sua residência no bairro Savassi, onde permaneceram lá durante toda a noite fazendo uso de drogas, uso de bebida, né? E na manhã da segunda-feira, segundo ele, relato dele, houve um entrever entre o outro garoto de programa com o advogado, onde ele veio a dar um mata-leão, né, uma gravata no advogado, esse veio a desacordar. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e deu uma facada no pescoço do advogado, que veio a óbito. Ele está bastante cooperativo, desde o começo, não esboçou nenhum tipo de reação, muito sereno. No entanto, ele é coautor, né? Ele participou, ele de certa forma ajudou no recolhimento do material do latrocínio, então ele tem a sua participação. A polícia espera que a população possa contribuir, denunciando para localizar o segundo foragido. O trabalho de polícia, de prover a segurança pública, necessariamente, ela passa pela colaboração da população. Mesmo com uma medida protetiva, uma mulher moradora de Juiz de Fora era constantemente agredida e ameaçada pelo ex-companheiro. Só que depois da última briga, o homem foi parar, enfim, atrás das grades. O homem de 32 anos foi preso em flagrante por ameaçar de morte a ex-companheira e familiares dela. Ele é presidente da Associação de Moradores de um bairro da Zona Sul de Juiz de Fora. Já existia um histórico, né, de violência doméstica anterior, várias ocorrências, alguns inquéritos policiais já instaurados. A vítima, na data de ontem, esteve na delegacia pela terceira vez. Foram 4 anos de relacionamento, 1 ano e meio morando juntos. A relação terminou em novembro do ano passado. Por não aceitar o término, o homem agrediu fisicamente a ex-companheira. Ela procurou a delegacia da mulher e registrou a ocorrência. Foi quando as medidas protetivas foram instauradas. Ele era proibido de se aproximar da vítima até 300 metros, de fazer contato por telefone, e-mail ou de qualquer outra forma. E ele vinha descumprindo essa medida reiteradamente. Segundo a delegada, a mulher de 32 anos perdeu o emprego de cuidadora de idosos por causa das ameaças frequentes. Ele procurava a vítima constantemente, ia na residência dela, ameaçando, dizendo que se ela não ficasse com ele, também não ficaria com mais ninguém, que se ela arrumasse algum outro companheiro, algum outro namorado, que ele a mataria. O bairro Castelo, na Pampulha, em BH, foi um dos que mais cresceram nos últimos anos. Por onde se anda é possível ver uma nova construção. Mas quem vive na região alega que muitas obras foram abandonadas, o que atrai a presença de assaltantes. Não é difícil achar morador ou comerciante que tenha sido vítima. Todo dia há um relato de assalto. Armado, colocou a arma na minha cabeça e falou que eu tinha perdido. Eu cheguei em casa, 5 minutos depois, a minha vizinha chegou, bandido chegou junto e levou o carro dela.
Antes de ontem, o bandido chegou na frente de 2 carros que estavam na frente do meu e levou o carro. Crimes na rua e no comércio também. Entrou um casal, olhou um punhado de roupa com a minha funcionária e deixou separado para comprar no outro dia, porque o cartão deles não passou. Aí quando eu fui olhar na filmadora, eles tinham levado umas 8 calças. Hoje moram no Castelo aproximadamente 40 mil pessoas. No bairro ainda há muitas construções em andamento, algumas até paradas por causa desse momento de crise. Além delas, os lotes vagos representam perigo para os moradores. Eles têm servido de esconderijo para os bandidos. Nem parece, mas esta é uma calçada. E foi justamente aqui no meio do Mato Alto que nesta semana uma mulher foi surpreendida por um homem seminu. Ela correu e por pouco não foi assaltada. São muitas histórias de violência e por isso os moradores se uniram nas redes sociais para cobrar mais segurança. O grupo de vizinhos já conta com 10 mil pessoas e a cada momento chega notícia de que alguém foi vítima de algum tipo de crime no bairro. Se vocês entrarem no grupo, vocês vão perceber que todo dia tem alguém anunciando que viu um assalto ou foi assaltado ou houve uma tentativa de assalto. E o policiamento? Eu particularmente fico muito no bairro, eu vejo policiais andando mais no bairro, mas ainda não tem sido o suficiente. A gente continua tendo vários relatos de assaltos diariamente. Os moradores dizem que já cobraram da polícia e dos políticos. Eles querem uma base móvel da PM numa área central do bairro. Eu espero que o poder público tome alguma ação. Autoridade, pagamos impostos, queremos nosso retorno. Nós entramos em contato com o 34º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela área, mas até o momento do fechamento desta edição não tivemos resposta. Quem passa pela MG 50 em direção ao distrito de Divinópolis deve ficar atento às mudanças na rodovia. O principal acesso vai ser fechado por questões de segurança. O retorno na MG 050, próximo ao trevo que dá acesso à Ermida, vai ser fechado definitivamente nesta sexta-feira, mas não há nenhuma sinalização alertando os motoristas. Muita gente não está nem sabendo da novidade. Fiquei sabendo não. O movimento no local é intenso durante todo o dia e os motoristas reconhecem que a baixa visibilidade torna o retorno perigoso. Já teve muito acidente aqui já por causa disso. Fiz pra gente, igualzinho entra ali, ó, é um perigo danado, vem com as carretas de parei com a gente, é perigoso. Nenhum representante da Nascentes das Gerais quis gravar entrevista para falar sobre o fechamento do retorno. Em nota, a concessionária que administra a rodovia disse que a mudança acontece por questões de segurança e obedece a uma determinação do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. A orientação é que os motoristas utilizem o retorno no entroncamento com a BR-494, que fica a 1,5 km daqui. Com isso, considerando a ida e a volta, o percurso dos motoristas vai aumentar em 3 quilômetros. A mudança não agradou quem passa pelo local. Vai ficar muito fora de mão, né? É mais difícil, dá uma volta muito grande. Agora dando essa volta vai ficar mais longe um pouco. E daqui a pouco, alimentação saudável nas cantinas das escolas. Como montar um cardápio nutritivo e sem prejuízos à saúde dos alunos é o que você vai ver já já. Começa hoje e vai até o dia 3 de março o registro acadêmico online dos candidatos convocados na segunda chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificado 2017, primeira edição. Para saber a relação dos convocados, basta acessar a página do SISU, UFMG, que aparece aí na sua tela. E a lista inclui ainda os candidatos que devem antecipar a entrada do segundo para o primeiro semestre. No mesmo site estão também todas as instruções para o registro acadêmico dos convocados na segunda lista de espera e dos candidatos que tiveram o registro antecipado. Oferecer bebidas e comidas saudáveis nas escolas públicas e particulares de Juiz de Fora. Esta é a proposta de uma lei municipal, mas nas cantinas ainda há poucas opções de produtos com baixo teor de gordura e com o mínimo de calorias possível. Por isso, o PROCON da cidade está promovendo uma série de reuniões para alertar sobre os riscos à saúde causados pelas guloseimas. É hora do intervalo e aos poucos os estudantes começam a chegar no pátio da escola. A maioria se dirige para a cantina. As opções de lanche estão expostas na estufa. Diversos salgados, todos assados e bolo. Tem também sanduíche natural. Eu sinto muita falta de uma fritura.
apesar de que eles fazem alguns salgados assados, tipo coxinha, mas sente muita falta. Desde 2010, as cantinas das escolas da rede particular e pública do município tiveram que se adequar à lei municipal que orienta quais alimentos podem ser comercializados. Os estabelecimentos são proibidos de comercializar produtos com alto teor de calorias, gorduras saturadas, gorduras trans, açúcar e sal. Os refrigerantes e as frituras foram abolidos. Nada de biscoitos recheados, balas, pirulitos e gomas de mascar. As opções ficaram mais saudáveis, mas a comida da cantina ainda não é a ideal. Um cardápio interessante seria constar de um alimento energético, que seria um pão, bolo, um biscoito não recheado, seria os alimentos chamados construtores à base de proteína, sobretudo láctea, que vem do leite, e os alimentos reguladores à base de fruta. Salgado assado é aconselhado? Olha, nem todo salgado assado, ele é muito favorável. Por quê? Existem principalmente aqueles que contêm muita gordura. Para orientar os responsáveis pela alimentação nas escolas, o PROCON realizou uma série de palestras com médicos, nutricionistas e endocrinologistas. Nós trouxemos todos os órgãos que cuidam do controle dos estabelecimentos para que, junto com 80 escolas, a gente crie uma política de dar acompanhamento à questão da alimentação das nossas crianças. Tem muito aluno dando exemplo de alimentação saudável. O potinho vem de casa com várias opções de fruta. É mais gostoso comer assim? É muito mais gostoso e mais saudável, né? Fica com vontade de pegar as coisas na cantina? Até que não. O Jornal da Alterosa termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite para você e até amanhã.